Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós estamos aqui para falar do terceiro capítulo de Fogo e Sangue, As Três Cabeças Tinham o Dragão, o governo do rei Aegon I. Mas antes de começarmos, algumas considerações aqui. Vocês já devem ter notado que as nossas gravações estão com um probleminha de às vezes cortar um pouco nossas falas, né? E a gente queria pedir desculpa por isso. E a gente está testando aqui, estamos fazendo vários testes para descobrir qual a melhor maneira para entregar nesse podcast com uma melhor qualidade, né? Porque o áudio precisa estar perfeito, tá? Então, como nós estamos testando, a gente vai pedir ainda um pouquinho de paciência para vocês. E por favor, continuem nos ouvindo, não desistam da gente, que a gente ama vocês, tá bom? A gente ama vocês demais, tá? E lembrando que vocês sempre podem mandar sugestões pra gente no e-mail contato@dragão.cinemae.com.br. Mas pode ter certeza que a gente está procurando a melhor forma de fazer esse conteúdo que a gente prepara com o maior carinho para chegar até vocês. Isso, a gente chega lá. E para aqueles que estão chegando agora, que estão conhecendo a gente agora e estão achando estranha essa contagem dos episódios, porque afinal, né, como é que nós estamos no episódio 4 falando do capítulo 3 do livro? Mas é que nós dividimos o primeiro capítulo em 2 episódios, por ele ser mais extenso, e se a gente fosse discutir o capítulo num episódio só, ele ia ficar muito extenso. Exatamente. Vamos para a análise então? Vamos, Gesiel Bueno, a sinopse, por favor, sem esquecer a voz de narrador. Exatamente. Então vamos lá. Após as guerras da conquista, os Targaryen começaram a desenvolver sua política em Westeros, buscando sempre promover a paz entre os outrora beligerantes Sete Reinos. Eu adorei essa palavra, beligerantes. Para validar o seu reino e inspirar lealdade, ele passava metade do ano em turnê real, hospedando-se nos castelos de seus grandes senhores. A outra metade do ano ele dividia entre Porto Real e Pedra do Dragão. Ai, que legal, eu gostei muito desse capítulo. Eu acho inclusive que ele foi até um pouco um capítulo de transição para mostrar como é que foi o governo do Aegon e das irmãs dele, claro, não esqueçamos das rainhas, que são muito importantes também no governo, para chegar nos filhos do Aegon, que nós vamos discutir no próximo capítulo que vem. Então, foi um capítulo meio que de transição e eu gostei bastante. Você gostou, Gisele? Eu gostei muito do capítulo. Eu acho que é importante a gente ressaltar que muitos dos eventos que acontecem durante esse capítulo, que na verdade ele narra alguns eventos, é claro, mas é mais um capítulo explicativo, porque os eventos que acontecem nesse capítulo, eles acontecem ao mesmo tempo que os eventos que acontecem no capítulo anterior. Então é meio que para contextualizar o que estava acontecendo ali durante o período das guerras dornesas, e também para dar um avanço ali no que aconteceria, o que estava acontecendo no reino e o que aconteceria após, né? Nós temos nesse capítulo uma dimensão muito mais aprofundada da situação de Westeros naquela época, né? O que estava acontecendo em Westeros. E também ali as ferramentas de governo que o rei Aegon estava empregando, né, no seu reinado. Então isso é muito legal, nós conseguimos traçar um perfil mais complexo dele como rei, né? Não apenas como um general de batalhas, né? Um comandante de batalhas, mas agora como um rei, né? Como um governante. E um pequeno spoiler, ele era um ótimo governante, na minha opinião, e durante o capítulo eu fiquei com algumas divagações sobre essa boa liderança dele, mas o próprio capítulo explica, né? Ele dá um embasamento bastante convincente de por que o rei Aegon era assim esse governante tão bem acertado, né, tão estratégico, tão sábio. Exatamente. E eu acho que muito disso também tem a ver com as irmãs deles, porque afinal eles eram as três cabeças do dragão, né? Eu acho que essa ajuda que elas deram ajudou bastante ele também, mas não tiro o mérito do Aegon, ele era um cara legal.
Eu gosto bastante dele. Ele e Rhaenys, mas e a Visenya eu continuo dizendo que não gosto muito dela. E a gente vai começar a ver um pouquinho dessa personalidade dela. Meio estranha, meio do mal, meio assim, no mínimo discutível. Eu já gostava da Rhaenys, né, da Visenya, e também gosto muito da Rhaenys. Nesse capítulo eu confesso que eu tive um gosto maior pela Visenya. Por causa que revela algumas coisas que eu só suspeitava, mas eu tinha uma. É claro, né, entre as duas eu tenho uma predileção maior pela Rhaenys, mas eu acho. Agora eu tenho umas características ali na Visenya que eu consegui compreender melhor a personalidade dela. E gostei muito. Ela como uma guerreira. E ela não era apenas uma guerreira, ela era muito sábia. Só que a Rhaenys também não era só uma poetisa, só uma amante da música, uma amante das artes. Ela também era sábia. Então eu vejo uma coisa muito, muito legal, muito interessante nesse reinado, nas três cabeças do dragão, porque elas meio que se completam. O rei Aegon, que era um excelente rei, e ele era extremamente sábio, ele não era. Ele não era. Qual é a palavra? Ele não era onisciente, né? Ele não tinha uma sabedoria completa, 100% perfeita. E eu acho que as irmãs, elas meio que completam algumas coisas. A própria Rhaenys mesmo sendo poetisa, ela investia em algumas coisas muito, muito estratégicas, né? Ela pensava no povo. E a Visenya, ela era uma excelente líder militar. Ela era muito inteligente nesse aspecto. Então, elas meio que completavam lacunas que existiam na própria personalidade do Aegon, criando assim uma trindade quase perfeita, né? Com certeza. Vamos então falar das rainhas. Vamos começar falando das rainhas, então, que eu gostei de começar falando delas. A Rhaenys, então, como você disse, né, ela é conhecida como a patrona dos bardos e dos cantores. Ela cobria eles de ouro, dava presentes para eles, agradava muito eles. Inclusive as más línguas diziam que ela levava alguns para a cama, né? Era amante deles e tal. Mas, tirando isso, essa parte, tinha nisso, né, como o próprio livro diz, uma sabedoria muito grande. Porque, como a gente sabe, esses artistas, eles são formadores de opinião, né? Afinal, eram eles que andavam pelo Westeros, faziam as canções, escreviam as poesias. E então, a Rhaenys agradando eles, deixando eles felizes, eles vão fazer músicas boas em relação aos reis, aos conquistadores, vão escrever poesias boas sobre os conquistadores e isso vai fazer o povo ser simpático a eles. Então, isso realmente era uma jogada muito boa da Rainha. Ela devia fazer isso até de propósito também. Não acredito que fosse só pelo simples gosto. Tinha também o gosto, é claro, mas acredito que não era só isso. E, além disso, ela nutria grande interesse pelo povo comum e um amor especial por mulheres e crianças, o que eu acho bastante legal. A gente vai ver que ela gostava bastante de, ela e a irmã também, na verdade, né, de promover casamentos, principalmente entre os nobres do Westeros, e isso fazia o reino se juntar, porque elas promoviam casamentos entre casas que eram antes inimigas, e isso fazia com que as coisas ficassem mais calmas, que a paz reinasse em todo o Westeros, e era muito bacana isso. Exatamente. Ela até por ser mais ligada à arte, ela tinha um lado sensível muito proeminente. E ela exercia a empatia, então ela tinha muita empatia com o povo. E essa questão de você fazer essa relação pública ali é meio que o que as pessoas fazem hoje, né? Quando você tem a mídia a seu favor, você se torna um excelente formador de opinião, um excelente líder, um excelente governante, né? E era isso que ela fazia. Ela realizava festas, ela promovia bardos e artistas, porque esses mesmos bardos eram as pessoas que cantavam em outros castelos, que compunham boas canções.
E eles compunham canções sobre as guerras do rei Aegon, só que sempre retratando o rei Aegon como um herói. Então, por causa desse estratagema da Rhaenys, o rei Aegon ele foi conhecido, né, além de um ótimo rei, ele foi conhecido como um rei herói, porque é muito complicado se você for parar para pensar, porque ele era um forasteiro e dominou todo mundo. Ele podia facilmente ser considerado ali um conquistador, um tirano, mas por causa dessas estratégias e de outras também que nós vamos falar a seguir, o rei Aegon ele era considerado um herói. Então, conforme você vai espalhando essa notícia, você influencia na opinião pública e, consequentemente, facilita ali o governo do rei, e você ajuda a auxiliar a evitar revoltas, né? Então, tudo isso era muito estratégico. Isso mesmo. E quanto a Vicênia, ela era um pouquinho mais diferente, né? Diz que ela tinha uma beleza afiada, apresentava o rosto sério de uma guerreira, né? Rigorosa e inclemente. Então, é diferente da Rhaenys, que era mais menininha, se digamos, né? Mais espivitada, mais simpática, agradava mais aos outros. Mas também a Rhaenys não era desprovida de humor. Só que eu, como eu disse, né? Eu particularmente não sou muito simpática. A Vicene não sou fã também do humor dela, que o livro exemplifica. Tem aquela história, lembra, Gisele, que ela mantinha um bobo que chamava de cara de macaco. E aí o cara de macaco foi e morreu engasgado com um caroço de pêssego. Bem específica essa morte, né? Engasgado com um caroço de pêssego. E aí ela foi e substituiu ele por um macaco. Ela pegou um macaco, adquiriu um símio e disse que ele era melhor do que o outro bobo dela. Não sei se eu achei isso engraçado, não. Você achou, Gisele? Não achei engraçado e ela era, nesse aspecto, em relação ao humor, ela era uma brucutu, né? Então, esse bobo da corte, ele era um corcunda, né? Então ela via a semelhança desse cara com um macaco. E aí para ela perdeu esse bobo, né, com essa morte e vestiu um macaco com as roupas do bobo. Então, né, é um humor bem bullying, né? Porém, a Vicênia tem suas qualidades. Ela era uma excelente guerreira e ela conhecia inclusive os perigos ali que estavam ali, ali diante do rei, né? Então é a hora que ela começa, que ela percebe que o rei Aegon ele estava vulnerável. E o rei Aegon, ele não via isso, né? Até numa certa ingenuidade ali, porque até que acontece o perigo, você acha que tá tudo certo, né? Porém, ele começa a considerar quando começam a acontecer na morte, né, da Rhaenys, e depois também por causa dos atentados que estavam acontecendo contra a vida dele em Porto Real. E a partir daí ele percebe que realmente esse perigo que a Vicênia havia previsto era um perigo real. E aí ele se cerca de guardas. E quando ela vê aqueles guardas, ela fala: ó, você tá em perigo, e esses guardas que estão cercando você são guardas preguiçosos. Aí ele falou: não, eles são os melhores que eu tenho aqui. E aí ela sacou a espada e fez um corte na bochecha dele, antes que qualquer um deles pudesse reagir. E aí ela falou, isso eu achei muito badass por parte dela, eu achei, nossa, nesse momento eu falei, Vicênia ganhou meu coração. E aí ela falou, ó, se eu quisesse ter matado você agora, eu teria matado e nenhum dos seus guardas seriam capazes de te proteger. Então você precisa repensar nisso. Né? Exatamente, exatamente. E foi aí que o rei resolveu, então, que ele iria criar uma guarda real. E aí, graças também ao aconselhamento da Vicênia, foi decidido que seriam 7 guardas, porque Westeros é dividido em 7 reinos, então nada mais lógico e poético do que você colocar 7 guardas, né, para proteger ali, para compor a guarda real, que protegeria o rei a todo custo. E aí ela começou a estabelecer umas características para como seria essa guarda. Não seriam apenas
nobres ali que estariam ali só simplesmente para proteger o rei, recebendo seu salário, e nada disso. Seriam pessoas, ela fez um paralelo com a patrulha da noite, que a patrulha da noite, para que alguns não sabem, são homens que vão lá para a muralha, para proteger a muralha dos perigos do norte, e esses homens eles se comprometem completamente com a muralha, então eles não podem manter terras, não podem tomar esposas, e eles vivem completamente comprometidos pela causa. Então esses 7 da Guarda Real, eles teriam um regime parecido com o regime da Patrulha da Noite. Estariam completamente comprometidos para assegurar a segurança do rei. Né? Então seriam pessoas que não iriam acumular terras, seriam pessoas que não iriam tomar esposas para si, mas eles viveriam em prol do rei 100% do tempo, e a única recompensa seria a própria honra. Então, por incrível que pareça, muitos nobres, né, até porque isso é um sinal de grande status, tanto para o cara que está ali compondo a Guarda Real, quanto para a sua família. Isso seria uma situação de grande status, servir ao rei. Né? Então, muitos nobres começaram a oferecer seus filhos, a oferecer seus membros da família lá para compor essa Guarda Real. E o rei Aegon, acostumado como as coisas aconteciam, né, ali comumente, né, ali na rotina, ele falou, beleza, qual a melhor forma de eu conseguir os melhores guerreiros? É promovendo um torneio. Porém, a Visenya, ela nem quis saber disso. Ela falou, não adianta você ter aqui, se você fizer um torneio, beleza, você vai conseguir os guerreiros mais técnicos aqui, os guerreiros mais poderosos, mais fortes em combate, os melhores espadachins aqui do reino, você vai conseguir. Porém, esses caras, eles não são confiáveis. E aí, a Visenya Badass, ela fez lá uma seleção que ela mesma selecionou esses guerreiros. Então, ela não sei, o livro não descreve quais foram os parâmetros dessa seleção, mas a própria Visenya questionou ali a integridade moral desses soldados, né, a lealdade desses soldados, e ela selecionou os 7 membros ali da Guarda Real, que foi a primeira composição ali, né, da Guarda Real, que é um costume que segue até os dias de hoje ali na história, né, até as histórias da Saga do Gelo e do Fogo. Exatamente, são 7 originais. E a história vai dizer que ela escolheu bem, né? Vamos citar o nome deles aqui rapidinho. Os 7 do rei Aegon eram só Richard Hood, só Addison Hill, conhecido como Bastardo de Campo de Milho, o só Gregor Good, o irmão gêmeo dele, só Griffith Good, só Humphrey, o Saltimbanco, só Robin Darkling, o Torro do Escuro, e só Corlys Velaryon, senhor comandante. Apareceu finalmente o Corlys Velaryon, que será muito importante mais pra frente na história. Vocês irão, não percam, não perdem por esperar. É isso aí. Então eu tenho que dar esse crédito para a Visenya, porque ela realmente foi uma sacada muito boa dela, em razão desses atentados que estavam acontecendo contra o próprio Aegon, contra ela própria, né, e a Rhaenys, além dos próprios 7 reinos que estavam sofrendo incursões de piratas e de pessoas de fora do Westeros, né? E então ela foi realmente bem precavida. Não podia deixar Porto Real, que era quase agora, está virando uma super metrópole, desprotegida, sem muralhas, não é mesmo? Então eu tenho que dar esse crédito para ela. Mesmo assim, isso não quer dizer que o humor dela não fosse bem sombrio. E ela era também bem píssica, porque ela inclusive usava cota de malha de noite e de dia, inclusive sobre os trajes de gala dela. Olha que coisa desconfortável, imagina? Você fala, ela desconfiava até da própria sombra, né? Então ela até dormia de cota de malha, e ela sugeriu pro rei Aegon também adotar esse costume, né, de ficar sempre de cota de malha, o que o rei Aegon não concordou.
mas ele concordou em adotar ali os 7 membros da guarda real, né? E é bem interessante isso que você falou, que até então Porto Real era uma cidade sem muralhas, né? Que ela começou a crescer muito, virou uma metrópole gigantesca, uma das maiores cidades do mundo, de Westeros, né? E aí, por causa do conselho da Vicênia, eles começaram a produzir ali, a erguer uma muralha em volta da cidade. Até porque eles haviam sofrido atentados dos Dorneses, né, e tudo mais. Então começaram a sentir a necessidade de erguer ali uma muralha para proteger a cidade, né? Exatamente. E sobre Porto Real, é interessante a gente falar porque cresceu assim, sem nenhum planejamento. O Aegon simplesmente escolheu aquele lugar e a cidade, depois que ele começou as guerras da conquista, começou a crescer em volta dali do Aegon Forte, que no começo era um forte de mota, né, que diz no livro, e eu fiquei curiosa com esse termo. O que seria um forte de mota? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu era ignorante quanto a essa palavra. E aí eu fui pesquisar no dicionário que forte de mota é um aterro que se faz a mota, né? É um aterro que se faz à borda dos rios para proteger de alguma inundação as terras próximas. E então é exatamente isso, porque o Aegon Forte ficava ali à beira do Água Negra. E então foi por ali que Porto Real cresceu até se tornar uma das maiores cidades do Westeros. Começaram a crescer cais e armazéns, foram instalados, né, cais e armazéns na base das colinas, o comércio surgiu em volta da fortaleza, que estava crescendo rapidamente, e surgiu um septo no topo da colina da Vicênia, que as 3 colinas foram dados nomes, né, deles 3, Aegon, Vicênia e Rhaenys, as 3 grandes colinas. E no topo da colina da Vicênia surgiu um septo. E em apenas 10 anos, Porto Real já era uma metrópole. Em 25, já era a terceira cidade mais populosa do reino, perdendo apenas para Lannisporto e Vila Velha. E não tinha muralhas, então foi muito bom, foi muito interessante essa sacada da Vicênia também, outro crédito para ela. E aí o Aegon decretou que as muralhas teriam 7 portões para homenagear os 7. E aí que eu começo a questionar, eu não entendo, Gisele, essa coisa do Aegon com a fé. Qual é a dele? Qual é a relação dele com a religião? Porque o livro repete que ele não era religioso, que ele não estava nem aí e tal, mas ele vive homenageando os 7. Eram os 7 reinos, eram os 7 portões de Porto Real, era a guarda dos 7, tudo era para homenagear os 7. Então, assim, eu acho que na verdade ele tinha alguma coisa assim, importava para ele de alguma forma essa religião. O que você acha? Eu acho o seguinte, o rei Aegon, ele era um rei muito inteligente. E não só inteligente, mas inteligente a ponto de saber que ele não era onisciente. Então ele era um rei que ouvia muito. Ele ouvia os seus subordinados, tanto que ele começa a se cercar de mestres, né, para poder aconselhar ele em relação a várias coisas. Em vários momentos do livro a gente percebe que o rei Aegon ele pedia muita orientação em relação à própria religião para os mestres, né? Então ele visitava ali os 7 reinos, né? E ele era extremamente democrático. Tinha dia que ele estava no salão ali comendo, vendo os festivais, comendo os banquetes nos salões dos grandes senhores, e outro dia ele estava sentado numa pedra de limo ali junto com os senhores menores, né? Ouvindo a população. Isso era uma coisa muito importante. Então, dessa forma, uma das coisas mais importantes para uma pessoa é a religião, é a fé dela. E o Aegon, mesmo ele sendo um cara que ele não acreditava no 7, não seguia essa religião, ele respeitava essa religião, porque ele sabe que se ele fosse contra, ele poderia receber ali uma revolta de proporções ali que envolvessem todos os 7 reinos. E o rei Aegon, ele não era um rei que dominava estritamente pela força. Ele era um rei que ele dominava sim pela força, ele sempre deixava bem claro o poder dele, haja vista que na maior parte dos momentos, mesmo em situações de paz,
os dragões sempre estavam presentes, que é justamente para mostrar ali o poder do rei. Porém, ele era um rei que ele dominava também por meio da lábia, por meio do agrado, né? Então ele fazia sempre um agradinho ali para os seus subordinados e respeitava eles como pessoas. Ele respeitava os senhores, que eram até então reis, como reis. Eles respeitavam os pequenos, os senhores menores, como senhores. Então, dessa forma, ele preservava e evidenciava, homenageava a religião para poder manter ali a fidelidade e a lealdade dos seus súditos. Então isso é muito uma estratégia de marketing do rei Aegon. Eu acho muito inteligente da parte dele e funcional, porque dessa forma ele conquistava, não apenas conquistava a população, mas ele conquistava o coração dos seus subordinados, né? E isso é muito interessante. Tanto que ele respeita os sete, mas ele também respeita os antigos deuses lá de Winterfell. Os deuses antigos. Em nenhum momento ele vai contra eles também. Apesar de que ele beneficia ali a grande maioria, né? Que era quem prestava culto aos sete, né? Então é muito interessante mesmo. E isso reflete, inclusive, na legislação de Westeros, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sobre as leis ali que regiam Westeros. Agora, uma coisa interessante é que, além de ele fazer todas essas constantes homenagens à religião, ele começou a estabelecer algumas regras em relação à fé, em relação à religião ali de Westeros. Então, uma coisa muito importante é, ele decretou uma isenção de impostos para todos os septos. Então, os membros ali da igreja, né, os mestres, as pessoas ali, os sacerdotes, né, as pessoas que, os septões, eles não iriam pagar impostos. E outra coisa interessante também é que ele fez o seguinte, dentro ali dos septos, quem era a lei eram os representantes pelos septos. Então, por exemplo, vamos supor que um septão, ou um irmão juramentado, ou uma irmã santa foi acusado ali de algum crime em relação à igreja, ao septo. Não cabia à monarquia, não cabia aos senhores julgar por esses crimes contra a igreja, vamos dizer assim, essas heresias, não cabia a eles a julgar. Então a própria igreja era responsável por punir, de acordo com as próprias regras deles, né, os atos contra a igreja dentro do templo. Eles não tinham poder, por exemplo, para se envolver nas questões envolvendo os senhores. Mas tudo que era relacionado à igreja, dentro da igreja, era resolvido dentro da igreja. Tá? Então isso é muito interessante. Eles tinham ali tribunais que eram ratificados pela monarquia, que eram ratificados pelo rei Aegon. Tá? E uma coisa interessante é que ele sempre escrevia para o alto septão, que para quem não sabe é o septão mor, é o sacerdote superior ali, o comandante de todos os sacerdotes, tá? E ele visitava durante a turnê que ele fazia uma turnê anual, como nós falamos, né? Metade do tempo em Porto Real ali e metade do tempo visitando ali os reinos, né? Durante essa turnê ele sempre visitava o septo estrelado, tá? Então isso é muito, muito interessante, essa jogada de marketing do rei Aegon. Muito esperto o rei Aegon, mas a gente vai ver mais pra frente também nos próximos episódios que os Targaryen vão penar um pouquinho com essa fé. Quando a gente falar sobre a fé militante, a gente vai ver como é que vai ficar tensa essa relação aí entre os Targaryen e o deus de sete faces, a fé de sete. Mas então, falando da esperteza do rei Aegon, eu achei muito foda ele ter conquistado, mas assim, mantido ao mesmo tempo todos os costumes, né, locais dos antigos reinos independentes do Westeros. Eles não interferiam quase nada nos costumes, nas coisas que os senhores e o seu povo de cada região faziam. Por exemplo, a herança e a sucessão, as leis de herança e sucessão permaneceram as mesmas.
As estruturas feudais foram ratificadas, não mudou, só passou o reino, o Aegon a ser o rei, né? E os senhores que eram reis passaram a ser os senhores maiores. O poder de justiça ficou com os senhores grandes e os pequenos, né? Cada um na sua jurisdição ali. O privilégio da primeira noite, a gente vai explicar isso ainda depois, nos próximos episódios também permaneceu. E ele também promoveu o decreto de regularização dos costumes, dos deveres e impostos, o que foi muito importante, porque era uma bagunça antes do Aegon chegar, essa coleta de impostos que prejudicava o comércio, então fazia de regiões serem mais ricas do que outras por conta disso, não tinha uma coisa certa, não tinha uma coisa planejada, né? Não era, como é que eu vou dizer, faltou a palavra aqui, quando é tudo igual. Bom. Cria um padrão, né? Porque até então, isso, cada padrão. senhor cobrava o imposto que queria. Então, tinha Exatamente. senhores que cobravam até abusivamente, né? Exato. E ele acabou com isso. O que fez com que os Sete Reinos, lembrando, né, sempre que quando a gente fala os Sete Reinos, a gente está excluindo Dorne, por enquanto, porque Dorne não foi conquistada, prosperassem sob o reino do dragão. Exatamente, exatamente. Uma coisa interessante que esse capítulo explora são as mãos do rei, né, as mãos de Aegon, porque Aegon, ele não teve apenas uma mão do rei, ele teve várias, tá? A primeira, como a gente já sabe, como a gente viu nos capítulos anteriores, foi o Orys Baratheon. Porém, como nós explicamos no capítulo anterior, o Orys, ele foi capturado em Dorne, né? No meio de uma batalha, ele acabou capturado, só que ele foi devolvido por meio do pagamento, mediante, né, o pagamento de um resgate, só que ele voltou sem a mão da espada, porque os dorneses amputaram a mão direita de Orys Baratheon, o que chateou muito ele, né? Uma coisa interessante é que o livro, nesse capítulo, ele afirma que o Orys era mesmo meio irmão bastardo do rei Aegon, tá? Agora, por que o Orys não continuou sendo mão do rei? Sendo que ele era um cara muito inteligente e o rei gostava muito dele. Porque o Orys, ele pensava muito na parte pública também, na aparência ali do reinado do Aegon. Então ele falou, ó, a mão do rei precisa ter mão. Porque senão todo mundo vai falar com escárnio, vai me chamar de o toco do rei. Isso vai ser uma vergonha para o rei. Então ele... Adorei essa piada. Pra você ver como o Orys era um cara muito sensato também, né? O rei Aegon, ele foi um bom rei, não somente por mérito dele, mas também eu vejo que ele estava cercado de pessoas muito espertas. Então isso é muito legal de a gente analisar. O Orys Baratheon era um cara muito inteligente. E aí depois de Orys, nós tivemos o Edmund Tully, que ele ficou um tempo ali como mão do rei, mas ele acabou pedindo dispensa desse cargo porque a esposa dele morreu, ela não sobreviveu ao parto, e aí ele resolveu voltar a Correr Rio para ficar ali com seus filhos, né? Ele pensou na família e acabou abandonando o cargo de mão do rei. E depois veio Alton Celtigar, que ele serviu ali o rei Aegon até morrer de causas naturais, né? Já era um senhor um pouco mais velho. E depois o último mão do rei, que trabalhou para o rei Aegon, foi o Osmond Strong, né? Que ficou ali até o final do reinado do rei Aegon. Mas não era só de mãos do rei que o rei precisava, né? Porque a mão do rei, ele não era um conselheiro, mas ele era um cara esperto e ele era um cara que representava o rei onde o rei fosse. Mas o aconselhamento principal do rei Aegon era feito pelos eruditos, pelos mestres, né? E quem eram os mestres? O que faziam os mestres? Mestres, onde vivem? O que comem? Que nós vamos saber agora, né, Flávia? Flávia vai explicar pra gente aí no nosso Fogo e Sangue Repórter. Vou explicar. Os mestres eram os eruditos do reino, né? Mas antes eu só queria voltar aqui rapidinho
fazer uns comentários aqui sobre as mãos do Aegon também, que eu fiquei muito bitolada com esse negócio de o livro agora afirmar. Eu queria lembrar vocês que o livro é escrito por um meistre, né? Ele é narrado por um meistre, né? A gente nunca esqueçamos disso. E aí, no primeiro capítulo, deu a entender que o Horus Baratheon, que esse negócio do Horus Baratheon ser meio irmão bastardo do Aegon e tal, era só uma suspeita, um boato, né? E agora afirmou, nesse terceiro capítulo, afirmou que ele era irmão bastardo do Aegon. Então, assim, fica esse questionamento assim, era ou não era? Será que era ou será que não era? Enfim, vamos ficar sem saber, vai ficar assim. Mas, ri demais também da piada do Toco do Rei. Foi muito legal. Olha o bullying, dona Vicênia. Exatamente. E lembrando que o Edmund Tully, que foi a segunda mão dele, era o senhor das Terras Fluviais, né, que entrou no lugar do Harrenhal, que era o rei das Terras Fluviais antes, o Homem de Ferro, e que o próprio Aegon colocou ele lá. Então tem aquela questão, né, de toda da lealdade, né, que o Edmund Tully gostava do Aegon e tal, né, devia tudo a ele. Então, foi uma boa escolha do Aegon, pena que ele ficou pouco tempo, ficou só, acho que menos de 2 anos até, um pouco mais de 2 anos. E voltou para Corre Rio. Os outros, segundo os outros, o Osmond Strong, que é de uma família que também vai ser muito importante, nós iremos nos próximos episódios. E agora os Maestres. Como eu disse, eles eram os eruditos do Westeros, as pessoas que queriam estudar, porque nem todos eram versados, né, nessa arte do estudo. Naquela época, na época do livro, as pessoas mal sabiam ler. Portanto, você ser um Maestre já queria dizer bastante, né, sobre as suas capacidades intelectuais. Então, eles eram treinados na cidade de Vila Velha, que era onde eles estavam. Serviam como curandeiros, escribas, conselheiros, treinadores de corvos. Eles escreviam e liam as mensagens, né, que as aves transportavam, porque, como eu disse, muitas vezes os próprios senhores não sabiam ler. Contadores e professores, além de outras coisas mais. E era assim que eles iam forjando a corrente, a famosa corrente dos Maestres. Então, cada elo, cada campo do conhecimento que ele estudava ia forjando, era um elo da corrente. Por exemplo, se ele estudava a contabilidade, ele forjava um elo. Se ele estudava astronomia, ele forjava mais um elo, até formar a corrente. E os que eram mais versados, mais sábios, os mais eruditos entre os Maestres eram chamados de arquimeestres. Eles eram a autoridade suprema em pelo menos uma das grandes disciplinas. Era como se ele tivesse mestrado, doutorado e tudo mais. Então, o Aegon, que não era bobo nem nada, né, ele percebeu a importância dessas pessoas e ele solicitou um desses arquimeestres para atuar como conselheiro dele e assessor em todas as questões relativas ao governo e ao reino, porque, como Gisele falou, ele não podia contar só com a mão, porque a mão também não podia saber de tudo. E aí foi criado o posto de grande mestre, o homem de extrema sapiência que o Aegon solicitou ao conclave do reino dele. E aí vários homens serviram como arquimeestres durante o reinado do Aegon. Quer falar sobre ele, Gisele? Quem são? Quem foram os arquimeestres? Vou falar sobre os arquimeestres, mas só uma coisinha. É interessante também que, apesar de ele contar ali com o aconselhamento de um grande mestre, ele sempre andava com pelo menos meia dúzia de mestres. Porque isso é interessante, porque ninguém sabe, é completamente aprofundado em todos os conhecimentos. Então, você tendo vários mestres e um ali que é o mais sábio de todos, você aprende várias coisas, você conta com conhecimentos diferentes, né? Então isso é muito interessante. Os grandes mestres de Aegon foram o arquimestre Ollidar, que era chamado de o Guardião das Histórias. Ele possuía um anel, um bastão e uma máscara de bronze.
E rapidinho ele morreu, tá? Ele serviu o Aegon durante um período, mas acabou morrendo. Depois foi o Arquimestre Lyons, que possuía um anel, um bastão e uma máscara de ouro amarelo. Um desses mestres, eu acho que o Olidar, ele morreu, ele caiu, ele sofreu uma queda, quebrou a bacia e acabou morrendo depois. E o outro, ele acabou morrendo de causas naturais, né? Acabou ficando mais velho ali e acabou morrendo. E o que continuou até o final ali do reinado foi o Arquimestre Gawain. E aí, Exatamente. e aí com esses, além desses mestres, né, que eram ali as pessoas mais desenvoltas em relação a conhecimento, ele também precisava ter um pequeno conselho. Por quê? Porque o mestre, ele é muito bom na parte do conhecimento erudito. Ele é bom dos cálculos, ele é bom nos fatos, nas datas, nas coisas mais exatas, né? Em coisas mais concretas. Porém, nem todos os conselhos que um rei precisa são baseados em ciências concretas, né? Então era para isso, por exemplo, quando ele precisava falar alguma coisa relacionada às riquezas, à moeda ali do reinado, ele consultava o seu mestre da moeda, tá? Então, e entre outros, né? Cada tinha ali um general, tinha ali uma pessoa responsável por outra área. Então ele criou ali um pequeno conselho que era para ele conversar sobre outros assuntos. E é claro que o grande mestre também sempre estava presente, né? Então era ali onde eles deliberavam sobre os assuntos a que o reino precisava tratar. Então todos os problemas que apareciam no reino, os grandes problemas, o rei deliberava ali junto com esse pequeno conselho, tá? E era onde eles conseguiam ali buscar as melhores soluções para os problemas do reino. E é nesse momento, esse nasce o pequeno conselho, mas esse pequeno conselho ele vai se desenvolvendo e ele se desenvolve plenamente no reinado do rei, no rei Jaehaerys. Eu não sei falar isso. Jaehaerys. Esse rei aí, tá? Que é onde realmente nós teremos ali plenamente desenvolvido um pequeno conselho. Ah, exatamente. Aí é uma das duas vezes que o Jaehaerys já é citado nesse capítulo. Ele é o meu, já vou dar um spoiler aqui, que ele é o meu rei favorito, é meu rei favorito Targaryen. Jaehaerys, amo ele. E ele vai ser assim, excepcional, né? No reinado dele, o Westeros vai ser assim, né, para esperar muito. E ele já é citado aqui duas vezes, e uma dessas vezes é nessa, sobre o nascimento do pequeno conselho do Aegon. Lembrando também que a gente vê um grande mestre lá na Fortaleza Vermelha em Game of Thrones, que é aquele nojento do grande mestre Pycelle, traidor. Exatamente. E eu acho que é isso, né? Nós já falamos basicamente de todos os tópicos que o capítulo tratou. Você tem mais alguma consideração? Realmente foi um ótimo capítulo, explicou várias coisas, contextualizou várias coisas, coisas que nós suspeitávamos, coisas que nós conjecturávamos, mas nós tivemos certeza nesse capítulo, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi um capítulo bem legal, como eu disse, eu acho que foi meio que um capítulo de transição para nós conhecermos os filhos do rei Aegon. Ele teve dois, o Aenys e o Maegor, um com a Rhaenys e outro com a Visenya. E vai dar bastante confusão com esses dois meninos aí. Nós vamos saber no próximo capítulo. Nós vamos ficando por aqui e queremos relembrar mais uma vez que vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@dragão.cinemae.com.br. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo direct do nosso Instagram, o Despertar do Dragão. Nós vamos ter o maior prazer de responder vocês, suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões e tudo que vocês quiserem falar sobre o Fogo e Sangue. E claro, vai estar tudo linkado lá no nosso site dragão.cinemaia.com.br, que está de cara nova, ficou bem legal. Visitem e entrem em contato com a gente, beleza? Nós vamos ter muito prazer em conversar com vocês. Desejar mais uma vez muito obrigado e queria agradecer mais uma vez o Gabriel pela edição. Lembrar que nós vamos estar
sempre trabalhando para melhorar esse conteúdo para vocês que a gente adora fazer. Exatamente. Obrigado, Flávia, pela gravação de mais um podcast. Obrigado, Gabriel, pela edição, a excelente edição que você tem feito pra gente até aqui. E galera, muito obrigado por nos ouvir. A gente vai ficando por aqui. Até daqui a 15 dias. O cinema é O Despertar do Dragão. Tamo junto sempre e até o próximo capítulo, galera. Até mais!